Oi gente, tudo bom? Recentemente foi anunciado que a série de livros The Brightstone, da autora Julia Quinn, vai ser adaptada por um seriado produzido pela Shonda Rhimes, maravilhosa autora de sucessos como Scandal, How to Get Away with Murder, Grey's Anatomy. Então imagina o burburinho que rolou no universo literário, todo mundo querendo saber mais sobre a autora, saber mais sobre os livros. E quem sabe que eu sou muito fã de romance histórico, que é o gênero da série The Brightstone, acabou me perguntando esses dias sobre a série de livros, perguntando se valia a pena, e rolou muita comparação entre a Liza Capers, que é uma outra autora do gênero que eu amo muito, e a Julia Quinn. Então eu resolvi reunir todas as informações que eu dei falando esses dias nas redes sociais, para alguns amigos que gostam também de literatura, tudo nesse vídeo, onde eu vou pontuar algumas coisas sobre romance histórico e principalmente sobre as duas autoras. No final eu ainda vou falar qual das duas que eu gosto mais, qual é a minha preferida, mas já vai um spoiler, ambas são muito boas. Então quem gosta de boa literatura, quem tá a fim de ingressar também na leitura de romance histórico, fica aí que a gente vai falar bastante sobre o assunto. The Brightstone é passado na Inglaterra do século XIX e conta um pouquinho da história dos 8 irmãos de Brightstone. A série é formada por 9 livros, são 8 primeiras histórias contínuas de ficção sobre cada um dos irmãos e uma última que é uma antologia com vários contos que contam um pouquinho do after de cada um dos livros anteriores. E aí os livros são esses: A Caminho do Altar, e o Duque e Eu, que é o primeiro livro. E aí cada uma das histórias conta um pouquinho dos irmãos, que tem como primeira letra do nome de A a H. Então a gente tem um pouquinho da história do Anthony, da Daphne, do Gregory e assim por diante. E as histórias, apesar de seguir uma ordem mais ou menos cronológica, elas se amarram entre si. Então você tá lendo uma história, por exemplo, sobre o Anthony e daqui a pouco é citado alguma situação que aconteceu no livro do Bennett, por exemplo. Então é bem legal essa amarração e faz uma conexão muito legal com o seriado. Que acho que é isso que atrai um pouquinho essa adaptação. Porque eu consigo imaginar, eu acredito que quem lê o livro também, um pouquinho dessas histórias amarradas. Então tem um quê de novela, um quê de seriado. Isso aí com certeza vai aprender muitos espectadores que vão assistir essa série. E falando agora um pouquinho da Liza Capers, pra ser um pouquinho justa, eu tentei achar uma série de livros de romance histórico dela que fosse semelhante ao The Brightstone. Então eu trouxe o The Hathways, que é uma série com 5 livros, também baseados, cada um dos livros, uma história sobre um dos irmãos The Hathways, que é basicamente formado por mulheres, são 4 mulheres e um homem. Os livros são esses: Desejo à Meia-Noite, e Paixão ao Entardecer. Essa parte de mostrar os livros é muito chata, né? Vou tentar deixar ela rapidinha pra passar mais rápido o tempo. E assim, apesar de ser parecidas por serem histórias narradas também na Inglaterra, também no século passado, também cada livro contando a história de um dos irmãos, a comparação entre as duas séries para por aí. As pessoas costumam comparar a Liza Capers e a Julia Quinn por causa especialmente dessas duas séries, mas as duas autoras têm formas completamente diferentes de escrever, apesar de seguir o mesmo gênero, seguir roteiros parecidos, elas narram de uma forma diferenciada. Eu gosto muito das duas e as duas têm peculiaridades na escrita delas. Uma outra coisa que é parecido das duas autoras é que ambas não são muito presas à descrição. Então, por exemplo, alguns outros romances históricos que eu leio por aí descrevem muito o ambiente, a sociedade, as vestimentas, os costumes. Elas pincelam isso, você acaba se descobrindo um pouquinho sobre isso através das histórias delas. Mas elas são muito mais presas aos enredos envolvendo os personagens, o que deixa as histórias um pouco mais leves. Então você não sente cansaço ao ler as histórias, elas te prendem de uma forma que você quer ler do começo ao fim. Porque tem essa característica de ser um romance mais leve, mais fluido. Uma coisa que eu acho bem diferente da Julia Quinn em comparação à Liza Capers é que a Julia, ela envolve muito mais os outros personagens em cada um dos livros. Então, por exemplo, às vezes você tá lendo um livro sobre o Bennett e aí já é citado uma história do Colin e aquelas histórias se entrelaçam dentro do próprio livro. Então, como eu comentei, tem muita cara de seriado mesmo, de novela. Então você vai acompanhando as histórias e já vai tendo aquela pincelada do que acontece nos demais livros. A Liza Capers já não. Apesar dela citar os outros personagens, você acaba só descobrindo o que de fato vai acontecer e de romance ou de peculiaridades ou curiosidades de cada uma das irmãs e do irmão só quando você chega no livro deles. Então, poucas coisas são dadas de spoiler das histórias. Então, por isso que eu acho até que a Julia Quinn, em comparação à Liza Capers, tem mais realmente cara de adaptação.
Então tinha muito mais o perfil de série que ia ser adaptada pra TV ou pra filme, porque tem essa característica. É muito legal. A gente acompanha as histórias de cada um e você sempre vai querer saber mais sobre a história. Isso eu acho muito bacana da Julia Quinn, é uma das principais diferenças pra mim. Uma outra coisa que eu acho bem diferente das duas autoras, especificamente dessas duas séries de livros que eu tô comparando, é que a Liza Caples, ela foca muito mais em personagens femininas muito fortes, muito mais do que a Julia Quinn. E, por exemplo, como a série The Hathaway é narrada sobre 4 irmãs e um irmão, as 4 irmãs têm uma personalidade muito mais forte, muito mais determinante para as histórias do que o irmão. O irmão, o Léo, ele tá um pouco perdido na vida, tanto que o que ajuda a estruturá-lo é um grande amor. Então, as personagens, ela tem mais aquelas coisas de vanguarda, de mulheres feministas, lutadoras, batalhadoras. É uma família que tá passando por um problema financeiro. Então, acho que isso é muito forte nos livros dessa série The Hathaway da Liza Caples. A Julia Quinn, ela também tem essa característica de mulheres fortes, mas por outro lado, como são histórias focadas em histórias de amor, em enredos românticos, o homem sempre tem um papel muito principal na história. E como tem vários personagens masculinos dentro da série The Brideston, a gente sente que também tem muitos personagens ali, os homens, que têm um papel muito principal, especialmente também em histórias narradas com outras mulheres. Não sei se eu tô sabendo me explicar direito, mas acho que é a principal diferença dessas duas séries. A The Hathaway, ela narra mulheres muito mais fortes do que as séries da série, né, na verdade, The Brideston da Julia Quinn. Mas ambas mostram personagens feministas, personagens além do tempo delas, com essa só pequeníssima diferença entre as duas. Uma outra coisa que conta um baita ponto positivo para a série The Hathaway da Liza Caples é que a história da Julia Quinn, ela basicamente se envolve, se enrola dentro da sociedade da nobreza da Inglaterra. Então são condes, são viscondes, é o pessoal da realeza, o pessoal que tem realmente poder aquisitivo maior. No caso dos The Hathaways, como eu comentei, é uma família que está passando por dificuldades financeiras, então duas das personagens principais, elas se envolvem com descendentes de ciganos. Então é muito legal, isso me encantou, eu fiquei apaixonada na história, que conta muito sobre a cultura dos Romanis, né, que são os ciganos. E isso conta muito ponto a favor da história, ela tem um quê de sedução, sabe, tem um quê de peculiaridade, de coisas diferentes, assim. Então não se prende somente àquela elite inglesa da sociedade que tem aqueles bailes de apresentação. Então eu acho muito mais legal, ela é um pouquinho mais... não sei se realista, acho que essa não é bem a palavra. Na verdade, ela tem um quê mais de sedutora. Então ela te prende muito mais por causa disso. Ela foge um pouquinho do padrão, sempre daquele romance histórico. E só porque eu falei que eu ia escolher uma preferida entre as duas, eu vou dizer que eu gosto muito mais da forma de escrever e da forma como é narrada as histórias da Liza Caples, em comparação dessas duas histórias, comparando a The Hathaways e The Bridesmaids. Mas é claro que a Julia Quinn tem esse perfil mesmo de seriado, tenho certeza que a adaptação que a Shonda Rhimes vai fazer vai ser um baita sucesso, porque é uma baita história. Eu gosto muito também de outras séries de livros das duas autoras. Tem a Quarteto Smith da Julia Quinn, que é muito legal. Tem as 4 Estações da Liza Caples também, que é muito legal. E essas outras séries literárias também de romance histórico são super diferentes do The Hathaways e The Brideston. Então seria uma comparação diferente que eu iria fazer. Então talvez até a Julia Quinn ganhasse um pouquinho mais. Mas no geral, a minha autora de romance histórico é a Liza Caples, gosto muito mais. Mas tenho certeza que lendo qualquer uma das duas você vai se interessar e vai gostar muito do gênero. Quem sabe eu um dia também escrevo um pouco dessas histórias, eu sou escritora, então a minha pretensão até é, quem sabe, me inspirar nessas autoras super talentosas. Tem outras nacionais também muito legais que eu gosto e futuramente escrever também um pouquinho de romance histórico. Então leiam bastante, aprendam a gostar desse gênero. Se você já gosta, leia também essas duas autoras, as duas para. Mas eu ainda prefiro a Liza Caples. E se você gostou do vídeo, dessa comparação entre a Julia Quinn e a Liza Caples e um pouquinho sobre romance histórico, clica aqui embaixo em curtir. Se você gosta também de mundo geek, de literatura, entra também no canal, se inscreve, me segue também nas redes sociais, é tudo Jaqueline Demarco, Jaque de Marco, Jaqueline Demarco, algumas escritoras, Jaqueline de Marco. Segue lá pra gente interagir, comenta e espero que você tenha gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.